Meus irmãos, estamos aqui então, mais um seminário de formação católica, aula 38, onde nós vamos falar sobre o sacramento da confissão, ok, meus irmãos? O sacramento da confissão que nós começamos a falar ontem e hoje é a parte 2. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar então com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Pedimos, Senhor, a luz do teu Espírito Santo, Senhor, para que estas palavras que serão refletidas, Senhor, da tua Sagrada Escritura, possam entrar em nosso coração. Clamamos o teu Espírito Santo, Senhor, que se derrame sobre nós e nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, dos teus mistérios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos, pessoal chegando aí. Ontem, não sei se vocês acompanharam, a aula de ontem foi muito profunda, a aula 37, o Sacramento da Confissão, parte 1, onde nós falamos praticamente sobre o sentido do pecado. Foi muito boa essa aula. Quem não ouviu, veja ela, busque ela aí, tá? Esse vídeo faz parte da série do seminário, já falei, né? E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais no conteúdo apologético aí do sacramento da penitência. Nós vamos pegar então primeiro o livro de Marcos na Sagrada Escritura. Hoje nós vamos ver muitas passagens bíblicas. Vejam só, meus irmãos, hoje a nossa sociedade, e inclusive, né, nós temos críticas do protestantismo com relação ao sacramento da confissão. Só que o sacramento da confissão ele é bíblico. Ele é bíblico, ele é uma prática da Igreja Apostólica, da Igreja dos Apóstolos, ok? É claro que todos os detalhes da Sagrada Confissão, como está no catecismo hoje, claro que não estava redondinho naquela época dos apóstolos, era uma coisa bem mais, né, simples, mas é uma prática apostólica. Vejamos no Evangelho de Marcos, no episódio com João Batista, Marcos 1, capítulo 1, né? Marcos capítulo 1, versículo de 4 a 5, que diz assim: João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vejam, meus irmãos, que o povo já procurava o Batista. E a pregação de João Batista era uma pregação de penitência, de conversão, de mudança de vida. E vejo que o povo era batizado e confessavam os seus pecados a ele, a João Batista. Então já era uma prática em muitos círculos judaicos. Ok? Vejamos que Jesus absorve essa prática, ok? Na carta de São Tiago, na carta de Tiago, ele vai dizer claramente para nós, no capítulo 5, versículo 16, ele dá uma ordem: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, vamos tentar entrar na mentalidade do cristianismo, né, nascente. A prática de confessar os pecados era comum. Confessar os pecados, se arrepender, porque, meus irmãos, o sentido de humildade, o sentido de clamar ao irmão misericórdia, o sentido de clamar ao irmão pedir intercessão, ok? E entre os apóstolos, que eram sacerdotes, que eram bispos, né? Eles tinham essa prática.
E essa é a ordem de São Tiago: confessai os vossos pecados uns para com os outros. Então a palavra de Deus nos dá uma ordem: confessai os vossos pecados aos outros. Ele não diz confessai os vossos pecados somente a Deus. Percebam o que nós ouvimos de alguns críticos, né? Não, eu confesso o meu pecado só para Deus. Vejamos que a palavra de Deus é clara e direta com São Tiago. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curados. E orais uns pelos outros para serdes curados. O pessoal aqui está pedindo oração pela família, pedindo oração, né? Para o filho. A palavra acabou de dizer: e orai uns pelos outros. Ok, meus irmãos? Então, é justamente isso. Quando ele fala para nós orarmos, ele também fala para nós confessarmos os nossos pecados. E Jesus corrobora com isso, tanto que ele corrobora com isso, que no Evangelho de João, no finalzinho, no capítulo 20, ele vai dizer o seguinte, capítulo 20, versículo 22, Jesus morre, ressuscita, volta e depois Jesus aparece, né? Shalom, que eu gosto de dizer, né? Shalom, a paz esteja convosco, né? Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados. Àqueles a quem os retiverdes seriam retidos. Percebam, meus irmãos, que Jesus ele dá uma certa autoridade aos apóstolos, uma autoridade que só Deus tinha, que é perdoar os pecados. Jesus então mostra que ele pode perdoar os pecados. E agora ele delega esse poder de perdoar aos apóstolos. É o próprio Jesus. E percebam que Jesus não dá só, olha só, Jesus não dá só o poder de perdoar. Jesus estabelece uma autoridade. Aqueles a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Olha a gravidade da questão. Olha a gravidade da questão. Isso é o próprio Jesus. Então, o sacramento da confissão não está estabelecido em alguma tradiçãozinha, como dizem por aí, né? Ah, é uma tradiçãozinha da igreja. Não. São em bases bíblicas profundas da própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual dá à sua igreja uma chave. Uma chave de autoridade. Que vocês fecharem aqui embaixo, será fechado lá em cima. O que vocês abrirem aqui embaixo, será aberto lá em cima. Em Mateus 18, Mateus 16, quando Jesus vai falar sobre a sua igreja, quando Jesus estabelece, fala pela primeira vez que vai edificar a sua igreja sob Pedro, perceba que Jesus fala o seguinte: e eu te declaro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estabelece a minha igreja. Não é as minhas igrejas. A minha igreja. Pronome singular, feminino, possessivo. A minha igreja. E tão poderosa é a sua igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebam esta promessa. E ele diz no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, será que não dá para perceber uma união aí? Entre o que ele acabou de falar com aquilo que ele fala lá em São João, né? Da questão de autoridade de perdoar os pecados.
Jesus dá esse poder aos apóstolos. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Percebam, meus irmãos, a autoridade com a qual Jesus dá aos apóstolos. É o próprio Cristo que quer essa autoridade. É o próprio Jesus que desejou essa autoridade. Percebam? O próprio Jesus. Então essa autoridade é querida por Jesus. Não é uma autoridade, agora a igreja inventou de ter autoridade e quer mandar. Não. É uma autoridade já delegada pelo próprio Cristo. Quer gostemos ou não, quer gostem ou não, fiquem satisfeitos ou não, não interessa aqui. Interessa aqui perceber a autoridade que Jesus deu. É o próprio Cristo que quis assim. Segunda carta de... se alguém tem alguma coisa a reclamar, reclame com Cristo, né? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a 21. Percebam agora o que os próprios apóstolos vão dizer a respeito desse chamado, desse ministério, né, desse serviço de perdoar os pecados. O próprio apóstolo Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a 21. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, olha que lindo, por Cristo, e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é em Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, esse trecho da palavra tem mistérios tão profundos e teológicos aqui, tão profundos aqui. Perceba o que ele diz, ele começa dizendo: Cristo morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que morreu por eles. Perceba, uma vez que Jesus morreu por mim, eu agora não vivo mais para mim, eu devo morrer por ele. Eu devo viver por ele. Uma vez que ele me comprou com o preço do seu sangue, eu não mais pertenço a este mundo, eu não mais me pertenço, eu pertenço todo a ele. E agora eu vivo para ele. Mergulhe dentro desse mistério. E aí ele diz assim: nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano. Então agora eu tenho que parar de olhar só de modo humano. Eu agora tenho irmãos que se doam, que dão uma vida por Cristo, que se fazem outros Cristos, numa oblação de vida, numa entrega completa a Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então eu já não posso olhar de modo humano.
Eu preciso olhar as pessoas com o olhar de Cristo, com o olhar de Jesus. Percebam, meus irmãos, que quando se falam por aí, eu não confesso com o padre porque o padre é pecador, esse é o olhar humano. Esse não é o olhar espiritual. Ele é humano, claro que ele é humano, mas ele ali é o embaixador de Cristo, ele está ali desempenhando um papel que o próprio Jesus lhe deu autoridade, que o próprio Jesus derrama as graças. Quando confessamos ao sacerdote, não é ao sacerdote, nós confessamos a Deus por meio do sacerdote. E Deus, por meio do sacerdote, exerce esse ministério da reconciliação. Meus irmãos, ali está, ali no sacrário, ali no confessionário, ali no confessionário está o céu se abrindo e se derramando a misericórdia sobre nós. É o local secreto que Deus colocou para que sejamos reconciliados com Ele. E que pena quantos irmãos não estão recebendo abundantes graças da confissão por soberba, por uma visão mesquinha, por uma visão promíscua, por uma visão baixa, por uma visão humana. Percebam, meus irmãos, que ao olhar com o olhar de Deus, com o olhar do Espírito Santo, com o olhar de humildade, não há por que não se confessar. Quanto mais a pessoa está cheia do Espírito Santo, quanto mais a pessoa é dócil ao Senhor, mais ela vai poder cumprir esse mandato de Tiago: confessai-vos vossos pecados uns aos outros. Então percebam que o que falta para as pessoas se confessarem é um pouco mais de santidade, um pouco mais de Espírito Santo, um pouco mais de humildade. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Percebam, Cristo nos reconciliou. Só que não está de uma vez por todas reconciliado. Há um ministério dessa reconciliação. Há um trabalho a ser feito, há um serviço a ser executado para que haja essa reconciliação dos homens. Quer dizer, não basta ter Cristo morrido na cruz, o sangue ter vertido. Eu preciso entrar dentro desse mistério da reconciliação. Não basta dizer que Jesus morreu na cruz por todos os homens e agora todos os homens estão salvos, ninguém vai para o inferno. Não. É preciso que as pessoas se coloquem debaixo deste sangue sagrado e se deixam ser banhados e purificados. Se nós não formos purificados por esse sangue imaculado, não seremos reconciliados. Justamente esse ministério da reconciliação o Senhor colocou na mão dos apóstolos. Quando ele disse, soprou sobre eles: a quem perdoados os pecados serão perdoados. É algo real, gente, não é algo que está no ar. Eu agora fechar meus olhos aqui, não é algo que Deus colocou de concreto na sua igreja. Pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação, por isso desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? É aquele que representa. Então nós temos homens aqui na terra, frágeis e pecadores, que representam a Cristo. Doem quem doer. São embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta em nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Lindo, linda essa passagem, meus irmãos. É preciso a gente buscar o sacramento da confissão. Procure o sacerdote, procure, ligue para a sua paróquia, veja na internet o telefone, procure o sacerdote. Há quanto tempo você não confessa? A igreja nos recomenda confessar uma vez por ano. E se você tiver num pecado mortal, se confessa urgentemente, porque você corre risco de perder a salvação. Então, meus irmãos, é preciso buscar, ligue, porque tem padre que está atendendo confissão, tá? Ligue para a sua paróquia e procure saber. Ok, meus irmãos? Quantas pessoas têm vergonha de se confessar? Meus irmãos, o padre,
eu vou dizer aqui, 99% dos padres, que a gente não conhece todos, tem sempre, né? Tem sempre lá uma cereja ruim, mas 99% dos padres são homens de Deus que dão a vida, homens humildes com as suas fragilidades, com as suas riquezas, com as suas dificuldades, mas são homens que estão ali disponíveis para nos servir nos sacramentos. Meus irmãos, não tenhamos vergonha de nos confessar. Vergonha porque o padre está ali ouvindo confissões de várias pessoas. Vou dizer aí, dezenas de pessoas por semana, dezenas de pessoas por mês. Ele não vai ficar olhando a sua vida, vai ficar julgando você. O padre tem mais o que fazer, meu irmão. Se você deixa de confessar por vergonha, pelo amor de Deus, tenha vergonha de desagradar o coração de Deus. Isso é a verdadeira vergonha que nós temos que ter, e não de confessar. Nós temos que ter vergonha de pecar, não de confessar. É tomar vergonha na cara e não pecar. Agora pecou, é confessar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. É o céu que está em jogo. É o céu. Você quer manter a sua vergonha, o seu brio e ir para o inferno? Ou você quer ser um pouco mais humilde e ir para o céu? Então, meu irmão, busque a confissão. Não seja um bando de cristão morno, como tem por aí, um bando de cristão morno. O Apocalipse, Deus fala, ou seja frio ou quente, porque o morno eu vomito. Meus irmãos, é um exame de consciência. Desde ontem nós estamos falando de exame de consciência. O exame de consciência, nós precisamos buscar urgentemente o sacramento da confissão. O que é preciso fazer para nos confessar? Vamos lá. 5 passos. 5 passos. E eu vou pegar aqui o meu livrinho de oração, que eu amo esse livrinho, recomendo a todos. Já mostrei aqui, tá? Recomendo a todos esse livrinho maravilhoso. E ele diz aqui, né? Ele tem aqui um resuminho muito bom. Primeiro lugar para você confessar. Vamos direto ao assunto, né? O que é preciso fazer? Primeiro, o exame de consciência. O exame de consciência consiste em nos pôr na presença de Deus e examinar com atenção os pecados cometidos e ainda não confessados. Pecados por pensamentos, pecados por palavras, pecados por ações e pecados de omissões. Omissão também é pecado grave, dependendo da situação. Contra os mandamentos da lei de Deus, contra os mandamentos da igreja e contra as obrigações do próprio Estado. O que é obrigações do próprio Estado? Eu sou casado, tenho 3 filhos, então eu tenho obrigações do meu estado matrimonial. Eu tenho obrigações para com minha esposa, eu tenho obrigações para com os meus filhos, e isto é santidade. Se eu faltar com essas obrigações, é pecado grave e eu preciso confessá-los. Ok, meus irmãos? Então, nós temos 1000 motivos para confessar. 1000 motivos para confessar. Um exame de consciência é você fazer uma oração e olhar para dentro de si e pensar nos 10 mandamentos. Tem vários tutoriais aí na internet sobre exame de consciência. Ok, meus irmãos? Você pode pegar e fazer o exame de consciência. E aí você vai meditando mandamento por mandamento e olhando o que você faltou, o que você errou. Seria muito importante, se você puder, anotar os seus pecados. Anote num caderno, anote num papelzinho. Não precisa você mostrar o papel para ninguém, nem para o padre. É para na hora lá, na hora da vergonha, na hora da tremedeira, você não esquecer de tudo aquilo que você quer colocar no coração de Jesus, que você quer pedir perdão. Quantas vezes eu fiz isso, os meus colegas, meus amigos, na época que a gente era jovem, a gente ia lá na igrejinha velha com o padre Antônio, confessava todos os dias, era uma bênção, missa diária, e a gente fazia a confissão, era uma bênção. Então, meus irmãos, a confissão você sai renovado, você sai uma pessoa nova, restaurada. Você não sabe o poder que tem uma confissão. Os exorcistas falam que a confissão
é o meio mais poderoso de exorcismo que existe. Olha só, o meio mais poderoso de exorcismo é a confissão. Vocês não sabem o poder que tem esse sacramento. É um poder extraordinário que verte do coração de Jesus. O próprio coração de Jesus está ali sangrando. É um mistério místico que está muito além. Se você olhar só para o lado humano, como diz São Paulo aqui, você vai enxergar aquele padre lá humilde, te ouvindo, te dando uma orientaçãozinha. Mas tem ali Jesus Cristo por trás, com a sua promessa, da qual ele não pode voltar atrás. Nós falhamos, nós prometemos um monte de coisa, a gente não cumpre, mas Jesus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu, na hora que o padre lá te absolve, Cristo está te absolvendo de todos os seus pecados. Mas é preciso fazer a confissão do jeito certo, senão não vale de nada. Em primeiro lugar, um bom exame de consciência. 5 passos. Em primeiro lugar, o bom exame de consciência. Segundo passo, você fez exame de consciência, monitorou os seus pecados, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Então aqui esse passo é importantíssimo, porque às vezes a gente pensa que fez o exame de consciência e tá bom. Não. É preciso ter verdadeira dor e detestação sincera de todos os nossos pecados. Se arrepender. Alessandro, como é que eu sei se eu me arrependo? Se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? Então você está arrependido. E medite, conversa com Jesus. É uma oração que você tem que fazer, o exame de consciência. E aí você se arrepende desses pecados. Essa é a segunda parte. Terceira parte, propósito. Propósito, você tem que ter o propósito de não buscar mais aquele pecado. Ah, Alessandro, mas eu sou pecador, eu vou cair de novo. Peraí, não importa o futuro, importa o hoje. Lembra do Dunga? Por hoje não vou mais pecar. O lema dos alcoólicos. Por hoje, eu tenho o propósito de não buscar estes pecados. Eu tenho um propósito de buscar a santidade. Por hoje é o propósito. Eu não quero pecar, Senhor. Não quero mais cair nesse pecado. Esse é o propósito. Se não tivesse propósito, não adianta. Então esse é o terceiro passo. Tem que ter o propósito de sinceramente, verdadeiramente, não pecar mais. Não pecar. Ok? Quarto propósito. Confissão. A confissão em si. E aí você vai lá no sacerdote e se confessa. Ok? Fez a confissão. E aí vem a quinta etapa, que é a satisfação. Que é você cumprir as orações. Não é isso? A penitência imposta pelo confessor, né? Fazer as orações que ele faz. 5 passos, então. Exame de consciência, arrependimento, propósito de santidade, a confissão em si e a satisfação, que é você cumprir a penitência. Esses 5 passos. Vamos ver, então, o quarto passo, a confissão. Como é que é a confissão? Eu entro lá, né? Quantas pessoas se confessam tem muito tempo? Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, você vai fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o Padre. Se possível, faça de joelhos, mas você pode fazer sentado. Depende de cada sacerdote. Geralmente, a maioria dos sacerdotes deixa lá a opção para você ajoelhar ou sentar. Fique à vontade. A confissão, você faz em nome do Pai, você diz há quanto tempo que você se confessou a última vez. É preciso você dizer mais ou menos, mesmo que você não lembre, dá um chute. Padre, eu não me lembro, mais ou menos eu me confessei há tanto tempo atrás. Ou sei lá. Logo depois o padre, aí meu filho, e aí você vai fazer uma acusação clara e distinta de todos os pecados mortais ainda não confessados. Você vai falar os pecados, tem que falar os pecados, sem enrolação, sem desculpa. Padre, mas eu fiz isso aqui porque fulano me atazanou tanto, porque... Não arruma desculpa. Não arruma desculpa, não é conversa com o sacerdote. Conversa com o sacerdote em outro momento, é direção espiritual. Aqui é confissão. Aqui é direto e reto. Meus pecados foram esses. Você vai listar os pecados, você vai numerar os pecados, quantas vezes você os cometeu, se você se lembrar, ok? Se não lembrar, não tem problema,
tá? E alguns detalhes dependendo do pecado, a circunstância, né, a espécie, enfim. E aí, só. Aí o sacerdote vai então te dar as orientações necessárias, ok? E ele vai então fazer a oração da absolvição. E você, enquanto isso, faz a oração. Aí você vai fazer a oração de arrependimento, ok? Tem a oração própria, mas se você não souber de cor, faça uma oração espontânea de arrependimento desses pecados e o padre vai te absolver, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simples. E aí ele vai recomendar alguma oração, alguma penitência. Não dói nada, meus irmãos. Não dói nada, nenhuma injeção, nenhuma injeção. Ao contrário, você vai sair novo. Você vai sair, como diz aqui São Paulo, uma nova criatura. Eu ponho minha mão no fogo, eu aposto que vocês quiserem, que se vocês fizerem uma boa confissão, Deus não vai derramar essa graça de cura e de libertação. Quantas pessoas que podem ser curadas, que são curadas fisicamente pelo sacramento da confissão. Então, meus irmãos, a confissão é extremamente necessária para a nossa vida de santidade. Ela nos dá um novo vigor. Ela renova a ressurreição espiritual dos nossos irmãos, né? Nela se renova a ressurreição espiritual dos nossos irmãos. Quem falou isso foi São João Paulo II, em 31 de março de 1990, numa locução. Olha que bonito isso. Na confissão se renova a ressurreição espiritual nossa. Há uma ressurreição espiritual. Então, meus irmãos, essa é a explicação da nossa aula. Peçamos ao Senhor esse coração contrito, esse coração humilde, para que nós busquemos o sacramento da confissão com sinceridade e com verdade. Não percamos a graça, não percamos esse momento de graça que o Senhor nos dá. Procura o sacerdote que você puder e se confesse o quanto antes. Tá bom, meus irmãos? Amanhã a gente retoma com mais um tema. Acredito que vai ser o sacramento da ordem ou do matrimônio. Tá bom? Até amanhã, então, meus irmãos, às 10 horas. Deus abençoe a todos. Shalom.